E aí, meus pivetes e minhas pivetas, como é que vocês estão, galerinha? Hoje, aqui e somente aqui no canal Meu Pivete Podcast, vamos estar entrevistando um professor de português, o qual tem doutorado em letras, história, relação internacional, pedagogia, urologia, educação física e espiritual e servente pedreiro. Óbvio, eu estou falando do próprio... Pode vir pra cá, Fernando Inácio Bento Álvares de Alencar, Prado e Silva, Montenegro de Vasconcelos, Tavares, Lacerda, Coutinho, Figueiredo, Barreto, Andrade, Pereira, Albuquerque de Melo, Cardoso, Pimento, Guimarães de Costa, Souza, Correia, Brito, Nogueira, Pontes, Oliveira, Azevedo, Castanheiro, Peixoto, Caldas, Drummond, Bastos e Moraes Teixeira, Drummond de Cunha, Barreto Freitas, Amaral da Silva. Boa tarde, é um enorme prazer de eu estar apresentando esse primeiro episódio aqui do podcast. É uma honra estar apresentando, na verdade, esse piloto, não é mesmo? Isso aí, mano, que tipo assim, a gente tem uma visão do futuro, assim, tá ligado? Porque a gente percebeu, mano. O podcast é um mundo, tá ligado? É a vida. E aí a gente começou a fazer podcast, assim, e você é o sortudo que tá presenciando esse início, os primeiros passinhos do Meu Pivete Podcast, né, mano? O grande que vai ser no futuro, assim, outdoor, né, mano? Então, Ezequiel Mil Graus. Isso aí, mano, é meu nome, cara, tá ligado? Tipo assim, os meus pais queriam me chamar de carimbo, tá ligado? Mas eu cheguei, mano, não, velho, eu quero ser chamado Ezequiel do Grau. Aí eu fui lá e troquei. Mas enfim, mano, a gente tá aqui pra falar sobre outra coisa, não sobre o meu nome, tá ligado? A gente tá aqui pra falar que eu tô ligado que tu é o especialistazão, tu é o bambão, tá ligado? Tu é tipo o masterzão dessa parada toda, que é a literatura brasileira do século XX, né, mano? E falar nisso, tipo assim, mano, o século XX, tá ligado? Ele se você fosse colocar ele, tipo assim, num século, mano, qual século ele estaria, mano? No século XX... então, vamos dar início, assim, sobre um dos principais autores, assim, brasileiros, assim, durante o século XX, no período modernista, é claro. Só, tô ligado, mano, mas tipo assim, velho, quem que esses mano aí, tá ligado? Porque, cara, eu não sei muito não, assim, que eu matava muita aula pra comer manga com sal, tá ligado? Aí eu não tinha tempo de ir pra escola, mano. Bem, se permite me dizer... Um deles foram muito importantes assim para a época. Paulo Mendes Campos foi um escritor, cronolista, poeta e tradutor brasileiro, nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais. É conhecido um dos grandes nomes da crônica literatura brasileira no século XX, ao lado de Rubem Braga e Fernando Sabino e Carlos Drummond de Andrade, com quem, aliás, era amigo pessoal. Ah, mano, o cara era de BH, né, mano? BH é doido demais, Pô, tem uns amigos lá de BH, mano. Pô, e falar nisso, mano, o nome, qual que é o nome dele mesmo, velho? Que eu esqueci. Paulo Mendes Campos. Mano, já passei lá em BH, nunca conheci nenhum Paulo Mendes. Tipo assim, tem meu tio, tá ligado? Meu tio, o nome dele é Paulo, velho, mas ele não tem Mendes não, velho, tá ligado? E aí, mano, qual que é a fita desse mano aí, velho, tá ligado? Tipo, o que ele é, velho? Que esse mano aí, porque o cara rouba o nome do meu tio e fica por isso mesmo? Pra dar início, assim, à nossa carreira, assim, do tal do autor, ele foi formado em Direito, mas se dedicou literalmente na literatura de jornalismo. Trabalhou em jornalismo e revista do Correio da Manhã e no estado de São Paulo, é claro. Manchete Diário Carioca também, porque ele já foi pro Rio de Janeiro. Publicou livros e crônicas e poemas. A Palavra Escrita é um livro bem interessante assim de você se revisar, né, Clara? E eu te recomendo você também dar uma lida nesse livro. Ele reúne textos curtos, crônicas e reflexões que falam sobre o ato escrever da vida do cotidiano, o amor, a solidão e a memória e o tempo. Cego de Ipanema também aborda esses principais temas. O amor também, em 1999, póstumo. Um dos seus textos mais conhecidos que visitou até a peça de teatro. Mano, tu fala desse livro aí, né, mano, mas
E tem figurinha, mano, que eu só sei ler as figuras só, tá ligado, mano? Não sei, dependendo da edição. Por que você não lê o livro normal? Mano, é porque aquelas palavras que tá ali, mano, é muito esquisito, tá ligado? Pô, sei porque que os caras inventou aquilo, tá ligado? Tipo assim, pô, não é só falar, tá ligado? Desenhar assim, enfim, mano. Mas enfim, tu fala dos livros dele, mas o que eles... Mas tipo assim, né, mano, o que ele escrevia, velho, tá ligado, mano? Tipo, os livros que ele escrevia era tipo Turma da Mônica, velho, tipo, era tipo o que ele gostava de escrever, mano? Porque, pô, eu gostava de Turma... Você gosta de Turma da Mônica? Bem, para início de conversa, não é nem escrever Turma da Mônica, se chama desenhar, sabe? É mais quadrinho, não tem nada a ver. E, bem, ele escrevia mais o lirismo. Na minha opinião, tem tudo a ver. Na minha opinião. Enfim, ele escrevia com lirismo, sensibilidade, misturando com humor e melancolia a filosofia de suas crônicas. Palavras sobre o amor, o cotidiano, o tempo, a saudade e a vida das cidades. Uma escritura bem bela, especificamente no Rio de Janeiro, onde ele viveu boa parte de sua vida. Sua escrita é simples, mas profunda, com frases e curtas poemas muito poéticos. Tô ligado, mano, tô ligado. Mas tipo assim, velho, tu falou desse cara aí, mano, mas o cara era sozinho assim, mano, o cara só escrevia melancolia. Pô, o cara não tinha um grupinho assim, não, uma ganguezinha, tinha nenhuma girl, não, mano. Enfim. Bem, pelo contrário, eles tinham amigos sim. Inclusive, era um grupo de amigos que ele tinha, compondo com Fernando Sabino, Otto Lara Rezende e Hélio Pellegrino. Juntos formavam um famoso grupo, bem famosinho assim da época, que eram os Quatro Mineiros, que marcavam a literatura brasileira. E ele não era uma pessoa assim que era muito fechado, não. Um dos seus gostos, assim, ele gostava muito assim de música, café, conversas mais longas, assim. Ele tinha uma personalidade calma, sensível e observadora. Era apaixonado por animais e pela vida simples. Foi casado e teve filhos, mas bastante reservado, assim, sobre a vida familiar. Infelizmente, ele morreu em 1991, no Rio de Janeiro, deixando uma obra que continua sendo lida e estudada até hoje. Tô ligado, mano. Esse grupo aí, esses quatro maneiros aí dele aí, tá ligado, mano? Os caras, tipo assim, qual que era o estilo deles, tá ligado? Os caras eram tipo mandrakezão, assim, era o pagodeiro, qual que era o estilo dos caras, mano, tá ligado? Eles se reuniam mais para beber e rir, escrever, quase um clube literário assim da zoeira. É um negócio assim mais, uma rotina assim, uma roda solta. Só a poesia era mais séria, introspectiva e filosófica. Nas crônicas ele conseguia misturar humor com profundidade, nada assim demais, não, diferente. Tô ligado, mano, tô ligado. Então acho que é isso, mano, tá ligado? Tamo aqui. Só mais uma última coisinha, seu nome é Fernando Inácio Bento Álvares de Alencar Prado e Silva Montenegro de Vasconcelos Tavares Lacerda Coutinho Figueiredo Barreto. Perdão, eu acho que não precisa você falar o meu nome por completo. Fernando já tá ótimo. Pô, mano, mas aí tu não vai ter o peso do Fernando Inácio Bento Álvares de... Eu acho que todo mundo já entendeu, amigo. Então tá bom, mano, mas você que sabe, mano, se você quiser continuar sendo só o Fernando, se não quiser ser o Inácio Bento Álvares de Alencar... Vai logo pra última pergunta. Tá bom, mano, aqui ó, recebendo aqui no superchat aqui, 43,8 centavos, pergunta pra esse Zé Banana aí, qual que era a importância esses mano careta aí, velho, que eu tô querendo saber. Olha, ó, você vai ter que responder agora, mano. Qual que era a importância deles? Bem, ele era um dos principais cronistas, assim, na época, diretamente do século XX, como eu disse, assim, no início, assim. Bem, lembrando que a importância dele foi um dos principais escritores cronolistas e poetas e tradutor brasileiro, que surgiu aqui no nosso Brasil, né, no século XX. E ele fazia mais as suas obras, assim, escrituras, assim, mais irônicas, assim, com tudo sarcasmo, ironia, lirismo,
o próprio humor, assim, do cotidiano, assim, pra galera meio que se descontrair após um dia bem estressante do trabalho, não é mesmo? Ah, mano, então o cara era tipo um South American Memes do século XX, né, mano? O cara era tipo o Não Salvo, né? Aquela página do Não Salvo de humor, velho. Engraçado, velho. Eu vi lá, eu ri pra caralho, assim, tá ligado? Mas é isso aí, mano. Muito obrigado por presenciar. Sempre for pra pedir demais, eu gostaria de finalizar aqui esse programa. Pá, pode falar aí, mano. Fica à vontade, tá ligado, mano? Só não esquece de falar dos nossos patrocinadores. Só não esquece de falar dos nossos patrocinadores aí. Dudu Lanches e Caverna Salgados. Muito obrigado vocês aí. Estão ajudando a gente no início da nossa carreira. Dá um salve aí pra Caverna Salgados, mano. Os cara é bravo, mano. Os cara manda só um salve que eu deixo você finalizar aí, mano. O amor acaba, mas nem por isso precisa ser motivo para desespero. O que importa é ter amado. Paulo Mendes Campos. Uma das frases assim das suas crônicas mais famosas, O Amor Acaba, e fala sobre a beleza das expectativas vividas, como quando elas terminam. Uma reflexão sobre o fim e serenidade da valorização do que foi o verdadeiro. É isso aí, galera! Não esquece de seguir o Caverna Salgados no Instagram, hein? Valeu, valeu!